Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou Lucas Santana, analista de investimentos, e hoje a gente vai estar trazendo um material acessório, complementar um vídeo que a gente já lançou aqui no canal, chamado Renda Fixa, tudo para começar, parte 1. Então o vídeo de hoje é a parte 2, é algo que é acessório e complementar ao vídeo anterior. Antes de mais nada, eu peço a você que é novo por aqui, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. E sem mais delongas, a gente vai entrar no material de hoje. Espero que vocês gostem. No primeiro vídeo da série, que você pode ter acesso através desse link que está aparecendo aqui em cima agora, a gente tratou sobre toda a parte conceitual da renda fixa. Tratamos sobre emissores, sobre categorias, prazos, e hoje a gente precisa falar um pouco sobre os produtos especificamente. Tratar produtos bancários, tratar produtos que vêm do governo via Tesouro Direto, tratar produtos de empresa. O intuito hoje aqui não é estar dando profundidade ou trazer um leque gigantesco de produtos, porque isso vai confundir bastante a visão do investidor iniciante, daquele que quer começar. É como se muitos alvos confundissem o arqueiro. Então a gente vai tentar filtrar um pouco esses produtos por emissor e trazer aonde a gente consegue acessar esses produtos de uma maneira facilitada. Então vamos começar hoje pelos produtos bancários. Antes de mais nada, vamos falar sobre uma premissa que a gente já tratou por aqui. Os produtos bancários nada mais são do que uma promessa de pagamento de uma importância que foi depositada no banco, acrescida de uma rentabilidade ou uma lucratividade para ser paga numa determinada data. Então, entenda que essas informações todas, elas já são sabidas tanto pelo banco quanto pelo investidor no momento que o investidor aporta o dinheiro. Então, se trata de um empréstimo e o banco passa a dever ao investidor aquele valor acrescido da rentabilidade para ser pago em uma determinada data. Sabendo disso, ou recordando isso, a gente vai tratar de 3 produtos bancários. O primeiro produto vai ser o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O segundo produto, a LCI, é a letra de crédito imobiliário. O terceiro produto seria a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, tá? Então a gente vai filtrar todo esse leque que existe de produtos bancários em 3 produtos que são os mais acessíveis, os mais falados, e eu acho que é o que vocês vão terminar tendo como porta de entrada dentro dos produtos de banco. Os CDBs são títulos de renda fixa emitidos por bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, que podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos, que é a categoria que mistura a parte pós-fixada com a parte pré-fixada. É mais conhecido como IPCA+. O IPCA, a parte pós-fixada, e aquela taxinha que vem após o IPCA, a parte pré-fixada. Exemplo, IPCA mais 5%, IPCA mais 6%. Então ele pode passar por essas 3 categorias. O CDB, ele sofre a incidência do imposto de renda. A tabela que a gente já falou no vídeo anterior, que vai de 22,5% para um prazo mais curto, até 15%, que seria o prazo mais dilatado, acima de 720 dias, como mostra a tabela que vocês estão vendo agora. Existe um outro imposto que incide também no CDB, que se chama IOF, é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto ele só incide caso a retirada desse valor do investimento seja feito até 30 dias. É uma tabela regressiva também que está na tela para vocês, para que vocês possam observar que a gente, para não sofrer a incidência desse imposto, a gente precisa manter um investimento superior ao prazo superior a 30 dias. Uma dúvida muito comum entre os investidores iniciantes é confundir a sigla CDB com a sigla CDI. A gente já explicou isso no vídeo parte 1, mas não custa relembrar. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É um título de emissão das instituições financeiras, mas que servem para lastrear operações entre os próprios bancos. Então ele tem característica idêntica ao CDB, mas ele é restrito para que se trabalhe entre os bancos. Os bancos emprestam dinheiro entre si e o CDI ele está relacionado diretamente a essas transações entre os bancos. Para maiores informações ou para recordar isso, eu peço que vocês deem uma olhada no link desse vídeo, que é o vídeo parte 1, sobre a renda fixa, que a gente trata sobre a questão do CDI. Os próximos 2 títulos bancários eu vou apresentar de maneira simultânea por eles terem as mesmas características ou características muito similares. É a LCI e a LCA, a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio.
São dois títulos de renda fixa também, que são emitidos por bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, que podem ser pré-fixada, pós-fixada, híbrida, ou seja, as características iniciais, elas são todas iguais à do CDB. Mas existe uma diferença, existe um ponto muito peculiar e interessante nas LCIs e nas LCAs, relacionada à parte tributária, à parte dos impostos. Nós, investidores, somos isentos de pagar imposto de renda. Esse título tem a isenção do imposto de renda. Então, isso é um tremendo benefício para quem investe nas letras de crédito imobiliário e nas letras de crédito do agronegócio. Isso porque esses dois segmentos, o setor imobiliário e o setor do agronegócio, são setores importantíssimos e fundamentais para a economia do nosso país. Então, o governo, para incentivar esse tipo de investimento, acaba isentando o investidor disso. Então, o investidor acaba emprestando dinheiro ao banco, da mesma forma como acontece no CDB, mas o banco ele tem a obrigação de emprestar aquele recurso ou disponibilizar aquele recurso para o setor imobiliário ou setor do agronegócio. Então, essas operações elas são lastreadas em operações do setor imobiliário e do setor do agronegócio. Então, por isso, a LCI e a LCA têm uma vantagem fantástica em cima dos CDBs por isentarem o investidor do imposto de renda. Mas é preciso ter bastante atenção e fazer conta para saber se determinado CDB termina não sendo mais vantajoso pela taxa ser mais elevada. Então, ele é vantajoso, sim, o processo da LCI com a LCA, mas é preciso fazer conta, porque em determinados casos, a depender da situação, o CDB pode ficar mais aderente, ou mais adequado, ou mais rentável para o investidor. Vou falar agora dos títulos do Tesouro Direto, os títulos do governo, emitidos pelo governo. São títulos de renda fixa que servem para que o governo federal capte recursos para financiar as atividades do país, seja em infraestrutura, saúde, educação. É dessa forma também que o governo capta recursos para que o país se movimente. Esses títulos são títulos como ativos livres de risco. Isso quer dizer que são ativos com o menor risco do mercado. Então, quando a gente ouve essa expressão livre de risco, não confundam isso com ausência de risco. Isso é uma expressão que o mercado utiliza para simbolizar que aquele ativo que é emitido pelo governo, ele é o ativo de menor risco do mercado, porque na pior das hipóteses, antes de um calote do governo, o governo tem como emitir mais moeda, por mais que gere inflação, mas é uma alternativa. O governo tem como aumentar impostos, o governo tem como pedir subsídio ou recurso ao FMI, o governo tem uma série de saídas que são saídas que vão facilitar ou dificultar o calote dele ao investidor, diferente de um banco, diferente de uma empresa. Esse tipo de ativo é um ativo super acessível, vem crescendo bastante entre os investidores iniciantes. O volume hoje de investidores dentro do Tesouro vem crescendo a cada dia, porque vem se tornando popular com o crescimento do interesse da população por investimento. Como eu falei, ele é muito acessível. Alguns títulos do Tesouro você consegue acessar a partir de R$30, R$35 aproximadamente, e de uma forma muito tranquila, através de uma aplicação no celular, de um aplicativo de celular, você consegue programar essas aplicações para acontecerem de maneira periódica. Então é um processo muito facilitado hoje em dia e é super indicado para aquele investidor que está começando. O título mais indicado, de fato, para começar é o título pós-fixado chamado de Tesouro Selic. Tesouro Selic é aquele tipo de aplicação em que o seu valor, aquele valor que você investiu, ele vai estar sendo corrigido pela taxa Selic. A referência de atualização, de rentabilidade do capital é a taxa Selic. Então esse valor, de uma maneira teórica, ele sempre vai subir, ele sempre vai acompanhar as oscilações que a taxa básica de juros vai sofrer. Esse tipo de título ele serve para reserva de emergência, a gente já tratou esse assunto também, e é tido como o ativo de fato mais seguro dentre os títulos do Tesouro Direto, porque ele não sofre variações de marcação a mercado como acontece em outros títulos. Ele tem uma variação, mas é uma variação muito pequena, porque a taxa pré-fixada, aquele ágio
ou deságio que ele tem, numa taxinha bem pequena, ele não é tão ofensivo como acontece em títulos pré-fixados e pós-fixados. O Tesouro Direto também tem títulos pré-fixados e títulos híbridos, que são os títulos vinculados à inflação, que a gente chama de Tesouro Pré-fixado para o pré-fixado, e o Tesouro IPCA para os títulos que se movimentam através da inflação. Esses dois títulos, o pré-fixado e o inflação, o IPCA, são títulos que são mais orientados para os planos de longo prazo. Caso você tenha necessidade de retirar esse valor investido nesses títulos antes do vencimento, você pode sofrer os efeitos da marcação a mercado, que é a variação do preço dos títulos em função das oscilações de taxa de juros. Então, quando você investe no título pré-fixado, por exemplo, a 13%, se essa taxa de juros ela oscilar, ela for para 15%, possivelmente o preço do título vai cair e vai trazer um prejuízo momentâneo para o teu investimento. Então, se naquele momento você saca um recurso que está previsto para vencer daqui a 10 anos, você antecipa ele e você pode estar perdendo dinheiro. Como também pode acontecer de você estar ganhando dinheiro caso essa taxa de juros esteja em 13% e ela venha a cair para 10%, o preço do título acaba subindo. Então isso valoriza o seu investimento. Se você for retirar antes do vencimento com o seu papel mais valorizado, isso vai trazer mais recursos para você, isso vai rentabilizar a tua carteira. Então a recomendação que existe aqui é para que só se invista no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA em objetivos ou metas de longo prazo. Esses títulos não servem para aplicação para reserva de emergência, por exemplo, mas são títulos da mesma forma como o Tesouro Selic, acessíveis. É muito simples essas aplicações, não tem dificuldade de ordem maior, é um acesso através de aplicativo e você vai colocando os títulos no carrinho de uma maneira muito simples, você consegue fazer essas aplicações no Tesouro Direto. Vamos falar agora dos títulos de empresa. As empresas, da mesma forma que o banco, vai ao mercado para captar recursos dos investidores, através de títulos de dívida também. Então, essa captação para as empresas serve muitas vezes para que esse recurso vá para a atividade produtiva, para a compra de uma fábrica, às vezes para capital de giro. Então, muitas vezes as empresas são financiadas por esses títulos de dívida. Um exemplo deles são as debêntures. As empresas emitem esses títulos pagando uma rentabilidade ao investidor, similar ao que acontece com os bancos. Geralmente, numa análise de crédito, os bancos acabam sendo mais bem vistos do que as empresas. Afinal, os bancos estão dentro do sistema financeiro nacional e isso traz um pouco mais de segurança para o investidor. Lógico, existem diversos bancos no mercado e nem todos têm a mesma análise de crédito, a mesma nota de crédito. Então, muitos bancos estão dentro do sistema financeiro nacional e talvez sejam um pouco mal vistos do que algumas outras empresas. Se você pega uma empresa do porte da Petrobras, da Vale, por exemplo, ela não pode ser comparada a um banco pequeno que está com um problema no seu balanço, um problema de resultado. Possivelmente uma debênture de uma grande empresa dessa seja mais segura do que você investir num CDB, num LCI ou num título de dívida de um banco pequeno. Mas, a priori, as empresas elas são vistas num escalão depois dos bancos, do ponto de vista do risco do teu capital, risco de crédito. Então é importante sempre observar que estes títulos de empresa, apesar de serem pré-fixados, pós-fixados, híbridos, têm as características muito iguais às características dos títulos bancários, é necessário analisar qual empresa você está emprestando o seu recurso, porque muitas vezes as empresas buscam, algumas vezes as empresas buscam esses recursos por problemas na própria geração de caixa da empresa e buscam do investidor a solução para a sua atividade produtiva. E não é para investir, às vezes é para a própria empresa funcionar. E esse é o risco de estar se investindo em capital privado, em crédito privado, através das empresas. E é importante, é fundamental que o investidor, ao colocar um recurso dentro de um título de dívida de uma empresa, tenha consciência de qual empresa você está investindo para que você não sofra ou passe por uma situação desconfortável com relação ao risco de crédito e tender a perder esse recurso investido.
Nós falamos de título bancário, nós falamos de títulos do governo, nós falamos de títulos de empresa. E o mais importante é saber que todos esses títulos podem ser encontrados em um único lugar. Muitas vezes o investidor que está começando tem essa dificuldade, pensa que só pode investir pelo banco que ele tem conta, ou acha que é um caminho árduo achar o título público, por exemplo, não sabe qual é o acesso, ou pensa que para investir em determinada empresa existe alguma burocracia de ordem maior e uma dificuldade gigantesca. E isso não é verdade. Hoje em dia, com a quantidade de corretoras disponíveis no mercado, com a quantidade de informação sobre o mercado financeiro, ficou muito facilitado o acesso a todos esses produtos em uma única plataforma. Já não existe desculpa para começar a investir. Então abra sua conta na corretora. Esse é o caminho, esse é o primeiro passo para que você tenha acesso a todos esses produtos que eu apresentei hoje para vocês. Busque informação sobre educação financeira aqui no nosso canal, nessa playlist de educação financeira. Semanalmente a gente vem trazendo conteúdo com a linguagem amigável, acessível, para que essa porta de acesso ao mercado, à educação, ela seja cada vez mais aberta e trazendo cada vez mais gente. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha feito sentido para vocês. Deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários. E na semana que vem a gente vem com mais conteúdo novo para vocês. Um abraço!